Sejam bem-vindos ao Blink, um dos jogos mais interessantes que eu joguei nos últimos tempos, por conta de uma mecânica muito simples. Duas, na verdade. Uma que é uma mecânica do jogo, em que quando você pisca, você vai parar num lugar supostamente aleatório. E outra que é o seguinte, a história do jogo é contada por QR Codes, que pra uns, talvez pra maioria, pareça muito chato, mas eu achei da hora. Eu achei bem interessante. Logo no começo do jogo você encontra esse QR Code que diz o seguinte: essa maldição afeta a todos nós nesse lugar. Melhor permanecer cego. Eu fiquei muito tempo pra conseguir ler o QR Code, então deu tempo de eu piscar o olho e parar em outro lugar. Eu voltei o mapa e tinha um negócio estranho, que quando eu peguei revelou uma foto de uma coroa e aparentemente eu peguei um pedaço de uma coroa. Então eu fui lá pra esquerda, tava fechado, fiquei circulando por ali, meu personagem piscou algumas vezes, mas por algum motivo eu não fui mandado pra outro lugar. Até que finalmente eu pisquei de novo pela terceira vez e um lugar diferente. E ali em cima, outro pedaço da coroa. Só que eu joguei mal pra cacete. Aí eu fui mandado pra um outro lugar em que eu tava trancado. E eu não podia fazer nada a não ser esperar pra piscar o olho de novo. E aí eu parei nesse lugar que tem um poço, que tem umas partículas vermelhas. Eu resolvi me tacar ali. Um QR Code e uma dica abaixo do portão. Shift. Que eu descobri que quando você aperta Shift, você fecha o olho. E por algum motivo, nesse lugar, quando eu fechei o olho, eu não fui parar em nenhum outro lugar. O QR Code diz o seguinte: apenas os cegos e tolos entram nos portões do inferno. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer isso aqui, ó. Se você fechar o olho, você passa por esses portões vermelhos. Então vão haver alguns momentos no jogo que você precisa andar de olho fechado. Tipo agora mesmo, que eu tenho que fechar o olho e fazer algumas coisas pra poder prosseguir, porque tudo tem aquela parede que só dá pra passar de olho fechado. Só que eu cometo uma cagada enorme, porque nessa caída aqui, eu tinha que cair um por um direitinho pra poder entrar ali, né, na entrada que tem. Mas eu fui direto. Só que isso serviu de algo, porque quando eu caí, na quarta tela da caída tem esse QR Code aqui, ó. E ele diz o seguinte: os maiores tolos formam reis, que rejeitam as mãos daqueles que os servem. Esses são os verdadeiros clientes do inferno. E continuando a descida, eu acho mais um pedaço da coroa. E seguindo o caminho, eu saio desse lugar. Eu tento ir de olho fechado pra passar a porta vermelha e não funciona. Eu fui parar em outro lugar. Porque quando eu pisco o olho, eu teleporto, independente se foi voluntariamente ou não. Era só naquele lugar vermelho que por algum motivo eu não teleportava. Quando eu teleporto, eu encontro esse novo QR Code que diz o seguinte: aqui jaz o seu castelo real, um farol para todos que vivem. Eu fico perdido por um tempo, tentando pegar todos os pedaços de coroa que eu encontro e não conseguindo, porque nunca dá tempo de chegar lá. Eu sempre pisco antes. E depois de um tempinho sem ter sucesso nenhum, eu encontro um lugar novo, que tem um QR Code. Só que nem deu tempo de eu ler, porque quando eu cheguei lá eu pisquei. Mas pra vocês, tá aqui, ó. O Rei Venerável permanece o líder de todo o bem. Ele não precisa se esforçar. Nosso propósito é nos esforçar por ele. E aí, de novo, numa dessas piscadas, eu vou parar nesse lugar aqui com outro QR Code, que diz o seguinte: a coroa de espinhos vai desfazer a guerra e fazer os antigos aliados do rei se arrependerem. E nesse mesmo lugar, bem ali no cantinho da direita, tem uma passagem dentro da água, que do outro lado tem outro QR Code, que diz o seguinte: alguns dizem que o rei foi infiel com seus aliados, invocando-os para sua guerra, a qual ele nunca lutou. Mas ouça isso não foi traição. O rei tinha que expor seus aliados falsos, deixando apenas nós, seus aliados mais confiáveis. Não saiam do caminho do seu rei, pois ele está sempre observando. No fim das contas, eu tinha 5 pedaços de coroa pra pegar e eu sabia a localização de 4. Tinha um que eu não sabia onde tava e eu não sabia como funcionava a porra desse jogo. Eu só sabia que eu piscava o olho e ia parar em outro lugar. Sendo que quando eu fecho o olho, eu passo pelos lugares vermelhos. Sendo que se eu vou tentar passar pelos lugares vermelhos, eu vou parar em outro lugar. Então eu resolvi voltar naquele lugar vermelho, porque lembra que eu tinha errado o caminho? Eu segui o caminho certo, só que o QR Code que tinha lá só dizia os tolos. Então eu continuei jogando e, cara, não é possível que não tinha uma informação sequer de como o jogo funciona. E realmente tinha. Numa das vezes que eu teleportei, eu só continuei meu caminho, fui pra esquerda e encontrei um QR Code e um pedaço de coroa. Eu peguei o pedaço de coroa e então fui ler o QR Code. E ele dizia o seguinte: estímulos anulam a maldição. Ficar na água o manterá no lugar. E eu vou ser sincero com vocês, mesmo com esse fato, eu não sabia o que fazer com ele, cara. Eu só sabia que se eu ficava na água, eu não ia ser teleportado. Mas no que isso me ajuda? Se eu fechar o olho fora d'água, eu sou teleportado? Como é
é que eu vou passar pelos portão vermelho se quando eu fecho o olho eu sou teleportado? Não adianta de porra nenhuma essa informação. Mas eu fiquei tentando usar essa informação de alguma forma, tentei entender esse jogo o tempo todo, ficava lá tentando, até que numa dessas tentativas, eu tava andando pro lado direito, eu pisquei o olho lá na frente do castelo do rei e apareceu um QR Code novo. E ele dizia o seguinte: o rei ainda não está pronto. Refaça a coroa de espinhos antes de entrar. E depois de muito tempo, eu finalmente entendi que quando você fica com o olho fechado, enquanto você tiver com o olho fechado, você não teleporta. Então, se você for pra uma água de olho fechado, você continua no lugar que tava. Então existem alguns momentos no jogo que você tem que passar pelo lugar de olho fechado, parar na água e aí sim abrir o olho pra poder continuar no lugar e ir pegar o pedaço de coroa. Tipo agora, que eu fechei o olho, passei pelo portão vermelho e fui até a água, e aí abri o olho na água e eu ainda tava no mesmo lugar. Mas enfim, continuando o jogo, teve esse momento aqui que eu acho que eu burlei o jogo, porque eu fui teleportado pra um lugar e quando eu voltei, aquele pedaço de coroa que tava difícil de conseguir porque eu tava jogando malzão, tava bem ali, menos um pedaço de coroa. Mas voltando pra aquela mecânica, de longe, um dos momentos mais difíceis do jogo foi fazer esse parkour inteiro, sem errar nada, porque senão não ia dar tempo de eu chegar na água e fechar o olho na água. E aí, chegando lá em cima, tinha uma outra entrada com aquelas partículas vermelhas, que me levavam pra esse lugar com o QR Code novo, que dizia o seguinte: a Forja do Inferno. Retorne com os 7 fragmentos da coroa de espinhos. Só que nesse mesmo lugar, onde a gente achou a Forja do Inferno, do lado do buraco tem um caminho pra direita, que seguindo ele tem um monte de QR Code na sala que ele leva. Você realmente acredita no rei? Eu devo não acreditar? Claro! Sua aventura no inferno nos levou às ruínas. O submundo é bem abaixo de nós. Estamos nos comunicando em segredos gravados na parede. Gravados de forma que podemos sentir e ler tudo sem abrir os olhos. Mas foi pelo bem! Ele nos trouxe prosperidade! E ele ajudou a expor os traidores, então... você está certo. Eu vou tirar isso da próxima vez que estiver livre. Exatamente! Mas, agora que você mencionou, o Ar de Majestade fez algo com ele. Depois disso, só faltava mais um pedaço de coroa. E era o mais difícil. O mais difícil. Porque o caminho todo exigia que você conhecesse o caminho de olho fechado. Pra você conseguir entrar de olho fechado, pular na água, aí seguir de olho fechado. E aí depois é um caminho em linha reta que você tem que ir de olho fechado. Só que você cai numa água. E aí tem esse QR Code que eu vou ler. Para encontrar o rei, você deve simplesmente parar na frente do castelo, fechar os olhos e andar para a direita. Tenha fé, e sua majestade vai ouvir seu caso. Depois daí, é só você ir para a Forja do Inferno para poder forjar a coroa de espinhos e fazer o que o QR Code mandou, que é andar para a direita de olho fechado no castelo do rei.